Se você gosta de histórias de terror, já deve ter percebido que existem muitos filmes com casas mal assombradas que se passam nos Estados Unidos. Por incrível que pareça, nem todas são ficção. Aliás, as mais famosas até viraram filmes: A Casa em Amityville e A História da Família que inspirou a produção. Por incrível que pareça, nem todas são ficção. Aliás, as mais famosas até viraram filmes: A Casa em Amityville e A História da Família que inspirou a produção da trilogia Invocação do Mal. E essas 20 histórias que separei neste post também são reais, pelo menos são contadas há tanto tempo. Por tantas pessoas que já viraram fato, você tem coragem de ler. Mansão na Arthur Keith Road. Essa mansão na Arthur Keith Road, que pode ser traduzida para algo como A Vida da Morte, possui diversas histórias de tragédias, incêndios, suicídios múltiplos, fantasmas de crianças chorando, vozes brigando. De qualquer forma, os relatos sobrenaturais são extensos. O lar de Ozzy e Harriet Nelson. Essa casa em Los Angeles tem fama de ser mal assombrada pelo antigo dono, Ozzy. Ozzy e Harriet Nelson eram estrelas do programa As Aventuras de Ozzy e Harriet, gravado na própria residência do casal, desde que Ozzy faleceu. Em 1975, os últimos 3 proprietários alegam terem visto o seu fantasma vagando pela propriedade, além de escutarem portas se fechando sozinhas e verem luzes se acenderem sozinhas também. A casa de George Odell. Nesta mansão, também em Los Angeles, viveu o médico George Odell, que é protagonista de um dos contos de terror mais conhecidos do século, The Black Dahlia Murder. Elizabeth Short foi assassinada e esquartejada, tendo seu sangue todo drenado. Trabalho que acreditam só poderia ter sido realizado por um cirurgião. Por conta disso, ninguém nunca se interessou em comprar a casa desde a morte do médico. Aliás, em American Horror Stories Murder House há uma história que faz referência a essa lenda. A mansão Lineugar. Essa propriedade na Filadélfia, de 33 acres e com 110 quartos, construída em 1900, permanece vazia até hoje. Dizem que o lugar é frequentado por uma dúzia de fantasmas. Se é verdade ou não, não tem como saber, mas o lugar continua abandonado por algum motivo obscuro. Essa antiga propriedade em Chicago pertencia à grave Laura Shea. Por muito tempo, recebeu grandes nomes da alta sociedade norte-americana e europeia, até Laura falecer. Como a mulher deixou apenas uma pequena parte da sua fortuna para o marido, este cometeu suicídio na mansão 4 anos mais tarde. Dizem que, desde então, os dois vagam sozinhos pelos corredores da residência, que permanece vazia até hoje. Essa é uma das casas mal assombradas mais famosas dos Estados Unidos, localizada em Louisiana. É possível ver o espírito da escrava Chloe vagando pelas plantações. A história é a seguinte: do senhor de Chloe prendeu e cortou sua orelha fora. Ao descobrir que ela escutava uma conversa pela porta, furiosa, Chloe preparou um bolo envenenado para ela. Acidentalmente, quem comeu a refeição foi a esposa e as 3 filhas. Irado, o senhor descontou sua raiva em todos os escravos da mansão, executando qualquer um que lhe parecesse suspeito. Culpando Chloe, os demais escravos decidiram linchá-la, e desde então seu espírito vaga perdido pelas terras da mansão. Mansão Winchester. Essa foi a casa de Sarah Winchester, nora do armeiro Olívio Winchester. Diz a lenda que após sua filha e marido morrerem, Sarah descobriu que todas as desgraças da família eram causadas por espíritos das pessoas mortas pelas armas criadas pelo seu sogro. Para fugir das desgraças, Sarah reformou a casa e construiu mais de 10.000 janelas. Mas foi apenas depois da sua morte que as coisas sombrias começaram a acontecer, como a aparição de vultos, portas se abrindo e fechando sozinhas, objetos se movendo sozinhos. Há quem diga que os responsáveis são os espíritos vingadores que ainda buscam por ela. Quer pagar para ver? Essa é uma mansão que você pode visitar. Mansão Alt. Mais uma mansão com uma história macabra. Em 1941, a residência Alt era usada como bordel de luxo para cavalheiros. Anos depois que as instalações deixaram de funcionar por atividades ilegais, foram encontrados vários corpos de homens e mulheres no porão da casa. O mais estranho era que cada corpo havia sido marcado com um círculo perfeito sobre as áreas do tronco e peitos. Há quem diz que os espíritos dessas pessoas ainda permanecem na mansão. Casa Nova. Uma história com fim assustador é a da Casa Nova, vazia há anos. Em 1958, o dono da residência atirou e matou o próprio filho por acidente. Tempos depois, o homem assassinou a esposa e cometeu suicídio. Ninguém se atreve a entrar lá com medo de encontrar o espírito dos 3 caminhando por ali. Mansão Milan. Essa casa era conhecida pelos habitantes da cidade como a Casa de Bruxaria.
Diziam que a proprietária era uma bruxa praticamente de magia negra, segundo a lenda. A bruxa de Milan foi enterrada embaixo da casa e ainda vaga pela construção. Mansão Bailey. Lembra do caso de Elizabeth Shore, que inspirou uma das histórias de American Horror Story Murder House? Pois bem, essa mansão inspirou toda a primeira temporada do seriado. Ninguém sabe muito bem sobre sua história, mas dizem que a casa é assombrada e está vazia há anos. Mansão da família Oliver. Em Chester, Pensilvânia, há um caso misterioso. Em 1898, a família Oliver desapareceu. Nenhum corpo foi encontrado e o mistério nunca foi solucionado pela polícia. No entanto, os moradores afirmam que ainda podem ver os membros da família aparecendo nas janelas da construção de tempos em tempos. A casa de Villisca. Em 1912, Josié e Sarah Moore foram espancados até a morte dentro de sua casa. Seus 4 filhos e 2 amigos das crianças que estavam passando a noite na casa também foram mortos. Até hoje, o crime permanece sem solução. Dizem que os espíritos dos mortos continuam vagando pela casa, que se tornou uma das mais famosas do país. Inclusive, é possível visitar a casa e passar uma noite lá se você quiser pagar mais de $400 dos Estados Unidos. A casa de Beverly Hills, Los Angeles, é um dos melhores lugares para os apaixonados por casas mal assombradas. Essa, por exemplo, tem um histórico bizarro. Em 1932, a atriz Jean Harlow morava lá com o marido abusivo, Paul Berry. Paul atirou na própria cabeça enquanto estava sentado em frente ao espelho. Mas, por incrível que pareça, o mordomo chamou a produtora MGM para ver o caso, não a polícia. Por isso, há rumores de que a morte não foi suicídio. Muitas pessoas suspeitavam da ex-namorada de Paul. No entanto, ela pulou de um barco e morreu alguns dias depois. A Casa Sallee, considerada uma das casas mais mal assombradas dos Estados Unidos. Essa foi lar de uma garotinha que morreu durante uma cirurgia para remover o apêndice em um procedimento feito dentro de casa na virada para o século XX. Uma família que viveu na casa nos anos 90 documentou sua experiência. Programa de TV chamado Sea Kings, onde mostravam os objetos voando principalmente com o objetivo de acertar o dono da casa.